Um milionário chega à maternidade para conhecer o primeiro filho com a namorada, mas, ao atravessar os corredores, se depara com a sua ex-esposa em trabalho de parto. O choque é imediato, e o que acontece a seguir vai virar sua vida de cabeça para baixo e te deixar completamente chocado. O aroma de gardênias se misturava ao cheiro asséptico do hospital, enquanto Dante Cavalcanti caminhava pelos corredores de mármore da Clínica São Vicente, uma das maternidades mais exclusivas de São Paulo. Seus sapatos italianos ecoavam no chão polido, marcando um ritmo que contrastava com as batidas aceleradas de seu coração. Entre suas mãos, um ramo de rosas brancas parecia mais pesado do que deveria ser. Às 6 da manhã, ele havia recebido a ligação que temia. Marília havia sido internada às pressas. Apendicite aguda, disseram a ele. A cirurgia havia sido bem sucedida, mas ela permanecia em observação. Dante cancelou 3 reuniões importantes e adiou um voo para o Rio de Janeiro para estar lá. Aos seus 42 anos, ele havia aprendido que o dinheiro podia comprar muitas coisas, mas não podia trazer de volta o tempo perdido, nem eliminar o medo que agora lhe apertava o peito. As janelas do 5º andar ofereciam uma vista panorâmica do Parque Ibirapuera. O sol da manhã se filtrava entre as cortinas de seda creme, criando padrões de luz e sombra que dançavam sobre as paredes cor marfim. Tudo naquele lugar respirava luxo discreto, desde os quadros de artistas brasileiros contemporâneos até as poltronas de couro que convidavam a esperar com dignidade os momentos mais importantes da vida. Dante parou em frente ao elevador, ajustando a gravata azul marinho que escolhera naquela manhã sem pensar muito. Seu reflexo nas portas de aço inoxidável lhe devolveu a imagem de um homem que havia construído um império hoteleiro do nada, mas que agora se sentia tão vulnerável quanto uma criança perdida. Seus olhos cinzentos, emoldurados por linhas que falavam de noites em claro, revisando contratos e planejando expansões, mostravam uma preocupação que raramente permitia que outros vissem. O elevador se abriu com um sussurro suave, e Dante pressionou o botão do 7º andar. Enquanto as portas se fechavam, ele se lembrou da conversa da noite anterior com Marília. Eles haviam jantado no restaurante predileto dela, um pequeno lugar em Pinheiros, onde serviam a melhor feijoada da cidade. Ela havia mencionado uma dor estranha no lado, mas ambos haviam atribuído ao estresse de sua próxima inauguração gastronômica. Marília Fonseca era tudo o que Dante não sabia que precisava em sua vida. Chefe de renome, com uma paixão ardente pela gastronomia brasileira contemporânea, tinha a capacidade única de encontrar beleza nos ingredientes mais simples. Onde ele via números e estratégias, ela via sabores e experiências. Seus olhos amendoados brilhavam quando falava de seus pratos, e sua risada tinha o poder de relaxar as tensões que Dante carregava nos ombros como cicatrizes invisíveis. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor elegante, com molduras douradas e um tapete persa que amortecia seus passos. O aroma de flores frescas se intensificava ali, misturando-se com algo mais. O cheiro característico de um hospital. Dante seguiu a numeração até chegar à ala de recuperação, onde os quartos privativos garantiam a privacidade que ele tanto valorizava. Enquanto caminhava, não pôde deixar de pensar em como tudo aquilo era diferente de seu primeiro casamento. Com Paloma, cada momento havia sido carregado de drama e manipulação. 8 meses haviam se passado desde seu divórcio. 8 meses em que ele havia tentado reconstruir sua fé nas relações humanas. Marília havia chegado à sua vida como uma brisa fresca depois de uma tempestade, sem exigências ocultas nem agendas secretas. O número 712 apareceu em frente a ele. Dante respirou fundo, organizou as flores em suas mãos e tocou levemente a porta antes de entrar. O que ele não sabia era que naquele dia,
Aquela visita rotineira ao hospital mudaria o curso de sua vida de formas que jamais imaginaria. O destino, com seu particular senso de humor, havia preparado uma prova que colocaria em xeque toda a estabilidade emocional que ele havia conseguido construir durante aqueles 8 meses de paz. A porta do quarto 712 se abriu com um clique suave, revelando Marília deitada na cama hospitalar. Apesar da palidez pós-operatória, seu sorriso iluminou o rosto de Dante como sempre o fazia. Os monitores emitiam bips regulares que confirmavam que tudo estava bem, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que algo fundamental havia mudado nas últimas horas. Achei que você tinha se arrependido de vir, brincou Marília, embora sua voz soasse fraca. Ela vestia um roupão do hospital que contrastava brutalmente com os vestidos elegantes que costumava usar quando saíam juntos. Seus cabelos negros, normalmente penteados com precisão, agora caíam em ondas desordenadas sobre os ombros. Dante se aproximou da cama, depositando as rosas na mesa de cabeceira, ao lado de um copo d'água que mal havia sido tocado. Você sabe que nada me impediria de estar aqui com você, respondeu, tomando sua mão entre as suas. Os dedos dela estavam frios, mais frios do que ele se lembrava. A cirurgia foi mais complicada do que esperavam, explicou Marília, seus olhos castanhos procurando os dele. O apêndice havia começado a perfurar. O Dr. Almeida disse que chegamos justo a tempo. Sua voz se quebrou levemente ao pronunciar essas últimas palavras, e Dante sentiu como o medo que ele vinha contendo ameaçava transbordar. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, sem soltar sua mão. O importante é que você está bem agora. Tudo o mais pode esperar. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, uma parte de sua mente permanecia inquieta. Havia algo no ambiente do hospital que o deixava nervoso, uma sensação de déjà vu que ele não conseguia identificar. Marília estudou seu rosto com a intensidade que reservava para avaliar o ponto exato de cozimento de seus pratos mais delicados. Você tem certeza de que está bem? Você está distraído. Mais do que o normal, quero dizer. Sua intuição feminina havia detectado algo que ele acreditava ter ocultado perfeitamente. Só estou preocupado com você. Mentiu parcialmente. Era verdade que ele estava preocupado com ela. Mas havia algo mais. Desde que havia entrado no hospital, uma sensação estranha o acompanhava. Como se o universo estivesse preparando alguma brincadeira cruel que ele ainda não conseguia ver vindo. Uma enfermeira entrou discretamente, carregando uma bandeja com medicamentos. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso maternal que ela havia aperfeiçoado durante décadas de serviço. Hora do seu remédio, senhora Fonseca, anunciou com voz suave, mas seus olhos se deteram em Dante com uma curiosidade mal disfarçada. O senhor se sente melhor, senhor Cavalcante? Perguntou a enfermeira enquanto preparava a injeção. Vi o senhor chegar há pouco e parecia muito alterado. Claro, é compreensível, com tudo o que está acontecendo hoje neste andar. Dante franziu a testa. Como é que é? A enfermeira corou, como se tivesse percebido que havia dito demais. Ah, desculpe. É que... Bom, aquela paciente do 304 que chegou com trabalho de parto prematuro é a ex-mulher do senhor, não é? Todo mundo na recepção está comentando que os dois estão aqui no mesmo dia. Que coincidência estranha. O mundo parou para Dante. As palavras da enfermeira ressoaram em sua cabeça como ecos em uma catedral vazia. Quarto 304. Trabalho de parto prematuro. Sua ex. Só podia ser Paloma. Marília se incorporou bruscamente na cama, ignorando a dor pós-operatória. Sua ex está aqui? Paloma está aqui? Sua voz havia perdido toda a fraqueza anterior e agora soava afiada como uma de suas facas de chefe. A enfermeira percebeu seu erro e tentou se retirar discretamente, mas Marília a deteve com um olhar. Desde quando ela está aqui? Chegou na madrugada, senhora. Trabalho de parto de emergência. 7 meses de gestação, creio.
A mulher parecia cada vez mais desconfortável, mas continuou aplicando o medicamento com mãos trêmulas. Dante sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. 7 meses. Isso significava que a concepção havia ocorrido. Ele calculou rapidamente. Durante os últimos meses de seu casamento com Paloma, quando eles já estavam separados, mas ainda não haviam assinado os papéis do divórcio, quando ela havia lhe implorado por uma segunda chance e ele estivera a ponto de ceder. Dante, a voz de Marília o trouxe de volta à realidade. Tem algo que você precisa me dizer? Ele a olhou, vendo em seus olhos uma mistura de dor e suspeita que não havia estado ali 5 minutos antes. A enfermeira havia terminado seu trabalho e se esgueirava para a porta, murmurando desculpas que ninguém ouvia. Eu não sabia que ela estava aqui, disse finalmente, e era a verdade. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ele sabia que não eram suficientes. Marília era inteligente demais para não conectar os pontos. Essa não é a pergunta que estou te fazendo, respondeu ela, sua voz agora completamente firme, apesar de estar em uma cama de hospital. A pergunta é se existe alguma possibilidade de que esse bebê seja seu. O silêncio no quarto 712 se tornou tão denso que Dante podia ouvir seu próprio pulso martelando em seus ouvidos. Marília o observava com uma intensidade que ele nunca havia visto nela, como se estivesse tentando ler sua alma através de seus olhos cinzentos. A pergunta pairava entre eles como uma bomba sem explodir. Marília, começou, mas as palavras se ataram em sua garganta. Como ele poderia explicar que ele mesmo não sabia a resposta? Como ele poderia contar sobre aquelas últimas semanas tortuosas com Paloma, quando ela havia usado cada arma em seu arsenal emocional para salvar seu casamento? Preciso de tempo para pensar, murmurou finalmente, passando uma mão pelo cabelo. Era um gesto que Marília reconhecia como seu mecanismo de defesa quando ele se sentia encurralado. Tempo para pensar? Repetiu ela, sua voz subindo uma oitava. Dante, essa não é uma decisão de negócios. É uma pergunta simples. Existe alguma possibilidade de que você tenha tido relações com sua ex-esposa durante os últimos 8 ou 9 meses? A honestidade brutal da pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou para a janela, onde as nuvens começavam a escurecer sobre o Parque Ibirapuera. A cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama pessoal que se desenvolvia naquela sala de hospital. Houve momentos confusos no final, admitiu sem olhá-la. Quando estávamos separados, mas os advogados ainda estavam trabalhando nos papéis. Ela vinha para casa pegar suas coisas e... Ele parou, incapaz de continuar. Marília fechou os olhos, como se o golpe físico tivesse sido menos doloroso do que aquela confirmação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. A vulnerabilidade pós-operatória havia sido substituída por uma frieza que Dante nunca havia visto nela. Acho que você deveria ir descobrir, disse com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito. E acho que você deveria fazer isso agora. Mari, por favor. Não! Sua voz cortou qualquer tentativa de explicação. Não me chame assim agora. Vai e descubra se você vai ser pai. Eu estarei aqui, esperando uma resposta honesta pela primeira vez desde que nos conhecemos. Dante se levantou da cadeira, sentindo-se como se estivesse caminhando para sua própria execução. Na porta, ele parou e se voltou para ela. Eu te amo, disse, e era verdade. Talvez a única verdade completa que ele havia pronunciado nos últimos 10 minutos. Se você realmente me amasse, respondeu Marília sem olhá-lo, você teria sido honesto comigo desde o início sobre seu passado. O corredor do hospital nunca lhe havia parecido tão longo. Dante caminhou como um autômato em direção ao elevador, sua mente tentando processar o que acabara de acontecer.
No espaço de 5 minutos, seu mundo cuidadosamente construído havia se desmoronado como um castelo de cartas. O elevador o levou até o 4º andar, onde ficava a unidade de maternidade. O contraste era notável. Enquanto o andar de recuperação tinha a solenidade de um santuário, aqui reinava uma energia diferente. Havia uma vitalidade no ar, mistura de esperança e ansiedade que acompanhava os novos começos. Dante parou em frente ao balcão das enfermeiras, onde uma jovem com um uniforme azul claro revisava prontuários. "Com licença", disse ele, sua voz soando estranha até para ele. "Poderia me informar sobre a paciente do quarto 304? A enfermeira o olhou com curiosidade profissional. "O senhor é parente?" Era seu marido", mentiu parcialmente. Os papéis do divórcio haviam sido assinados apenas 6 meses atrás, o que tecnicamente tornava verdadeira sua declaração no momento da concepção. "A senhora Herrera deu à luz há algumas horas, uma menina prematura, mas estável. Está na unidade de cuidados intensivos neonatais por precaução." A enfermeira consultou seu computador. "O senhor deseja ver a paciente?" Uma menina. Dante sentiu algo estranho em seu peito. Uma mistura de terror e uma emoção que ele não queria nomear. Posso ver a bebê primeiro?" A enfermeira lhe deu instruções para chegar à área de neonatologia. Dante caminhou por corredores que pareciam se estreitar a cada passo até chegar a uma grande janela que dava para a área dos berços. Ali, entre uma dúzia de pequenas camas com rodas, uma enfermeira apontou para um canto. "É a bebê Herrera?" perguntou ele, e a mulher assentiu com um sorriso maternal. Dante se aproximou do vidro e a viu. Era minúscula, conectada a monitores que registravam cada batida de seu coração microscópico. Tinha os cabelos negros como sua mãe, mas quando abriu os olhos por um momento, Dante sentiu que o mundo parava. Os olhos da bebê eram de um cinza prateado muito particular, o mesmo tom exato que ele via todas as manhãs no espelho. Era uma característica genética rara que havia herdado de seu avô paterno, algo que ele havia mencionado a Paloma durante os primeiros meses de seu casamento como uma curiosidade familiar. A enfermeira mais velha, que havia estado alimentando outros bebês, se aproximou dele. "Ela é linda, não é? Tem os olhos dele, sem dúvida. É estranho como a genética funciona às vezes." Dante ficou ali, imóvel, enquanto uma verdade terrível e bela se instalava em seu coração. Aquela menina era dele. Ele sabia com uma certeza que transcendia qualquer necessidade de exames médicos. E agora ele tinha que enfrentar as consequências de uma verdade que mudaria tudo. Ele havia perdido 8 meses da vida de sua filha e possivelmente havia perdido também a mulher que amava. Dante permaneceu em frente ao vidro da unidade de cuidados intensivos neonatais durante o que pareceu horas, mas que na realidade foram apenas 20 minutos. Cada vez que a pequena movia uma mão diminuta ou franzia sua expressão enrugada, ele sentia uma pontada no peito que não sabia como interpretar. Era como se uma parte dele que nunca soube que existia tivesse despertado de repente. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar em suas costas. Não esperava vê-lo aqui tão cedo. Ele se voltou para encontrar Yara Pereira, a melhor amiga de Paloma desde a faculdade. Alta e elegante, com seus cabelos cacheados, presos em um coque impecável, Yara havia sido uma das poucas pessoas que havia mantido um relacionamento cordial com ele durante o divórcio. Sua expressão agora era uma mistura de surpresa e algo que parecia pena. "Yara", murmurou Dante, sentindo-se como uma criança pega fazendo travessuras. "Como está Paloma?" "Exausta, mas bem. Os médicos dizem que tanto ela quanto a bebê se recuperarão completamente." Yara se aproximou da janela e olhou para o berço. "Vai se chamar Sofia. Paloma decidiu o nome esta manhã." Sofia. O nome ressoou na mente de Dante de uma maneira que ele não esperava.
Sua avó paterna se chamava Sofia, uma mulher forte que havia criado sozinha 5 filhos durante a Revolução. Paloma conhecia essa história. Ele a havia contado durante um de seus primeiros encontros, quando ainda acreditava que compartilhar seu passado familiar os aproximaria. Ela é linda, disse Dante, e a sinceridade em sua voz surpreendeu até mesmo a ele. Yara o estudou com aqueles olhos escuros que sempre pareciam ver mais do que as pessoas estavam dispostas a mostrar. Dante, há coisas que você precisa saber. Sobre os últimos meses, sobre tudo. Paloma sabe que estou aqui? Não. Ela está sedada desde o parto. Foi mais complicado do que o esperado. Yara fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Podemos conversar em particular? Tem uma cafeteria no primeiro andar. Dante assentiu, embora cada fibra de seu ser quisesse ficar ali, olhando para aquela pequena criatura que possivelmente era sua filha. Enquanto caminhavam para o elevador, ele não pôde deixar de notar como outros visitantes os olhavam com curiosidade. Em uma cidade como São Paulo, os boatos viajavam mais rápido que o metrô. A cafeteria do hospital era um espaço moderno com vista para o jardim interno, onde as buganvílias criavam um mosaico de cores contra as paredes brancas. Apesar de ser meio-dia, o lugar estava relativamente vazio. Dante pediu um café americano que sabia que não tomaria, enquanto Yara optou por um chá de camomila. 7 meses, disse Yara sem rodeios assim que se sentaram em uma mesa reservada. A bebê tem 7 meses de gestação. Eu sei. Fiz os cálculos. E o que você calculou exatamente? A pergunta de Yara tinha uma ponta que Dante não esperava. Que a concepção ocorreu durante os últimos meses de nosso casamento, quando estávamos separados, mas... Ele parou, percebendo que não queria compartilhar os detalhes íntimos daquelas semanas confusas com ninguém, nem mesmo com Yara. Mas o que, Dante? Sua voz havia endurecido. Porque, do meu ponto de vista, Paloma passou meses implorando para você voltar, enquanto você já tinha um pé fora da porta e outro na cama de Marília Fonseca. Eu nunca menti para Paloma sobre... Sobre o quê? Sobre o fato de que você já tinha planos de seguir em frente sem ela? Sobre o fato de que cada vez que você cedia às súplicas dela era só por culpa, não por amor? As palavras de Yara cortavam como facas afiadas. Ela sabia, Dante. Sabia que você não a amava mais, mas ainda assim... O quê? Yara suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso que havia levado por meses. Ainda assim, ela decidiu tentar salvar o casamento de vocês da única maneira que conhecia. Ela foi à clínica de fertilidade Esperança durante as últimas semanas em que estiveram juntos. Dante sentiu como se lhe tivessem jogado água gelada. O que você está tentando me dizer? Estou te dizendo que Paloma estava desesperada. Ela pensou que se conseguisse engravidar, você reconsideraria o divórcio. Ela foi consultar sobre tratamentos, sobre maneiras de garantir uma concepção. Isso é ridículo. Nós nunca tivemos problemas para engravidar, eu sei. Mas vocês tinham problemas para manter o casamento de vocês vivo. Yara tomou um gole de seu chá, seus olhos nunca deixando o rosto de Dante. A pergunta real não é se a bebê é sua. A pergunta é o que você vai fazer com essa informação. Dante se recostou em sua cadeira, sentindo como se o mundo inteiro estivesse girando fora de controle. Por que você está me dizendo isso? Porque Paloma é minha melhor amiga, mas isso não significa que eu apoie tudo o que ela faz. E porque aquela menina merece ter um pai que esteja presente pelas razões certas, não por obrigação ou culpa. O telefone de Dante vibrou com uma mensagem de texto. Era de Marília. Já tem sua resposta? Ele olhou a mensagem, depois olhou para Yara, que havia notado sua mudança de expressão. É complicado, murmurou. A vida sempre é complicada, Dante.
A pergunta é se você vai fugir da complicação como sempre faz, ou se finalmente vai enfrentá-la. 3 dias depois do encontro no hospital, Dante estava em seu escritório no 405º andar da Torre Itália, mas sua mente estava a quilômetros de distância. As janelas, que normalmente lhe ofereciam uma vista inspiradora da cidade, agora pareciam uma barreira entre ele e um mundo que ele já não compreendia completamente. Marília havia recebido alta do hospital, mas quando ele tentou visitá-la em seu apartamento na Vila Madalena, ela havia sido clara. Precisava de espaço para processar tudo o que havia ocorrido. Não é só sobre a bebê, Dante, ela havia dito através do interfone. É sobre a confiança, sobre todas as coisas que você não me disse. Sua assistente Patrícia entrou com uma pilha de documentos que requeriam sua assinatura. Era uma mulher de meia idade que havia trabalhado com ele durante 8 anos e que havia aprendido a ler seus estados de ânimo melhor do que alguns psicólogos. Senhor Cavalcante, ligaram 3 vezes do hotel em Trancoso. Precisam da sua aprovação para as mudanças no projeto do lobby. Dante olhou os papéis sem realmente vê-los. Durante os últimos 3 dias, ele havia funcionado em piloto automático, assinando contratos e tomando decisões que normalmente teriam exigido horas de análise. Seu império hoteleiro continuava crescendo, mas ele se sentia cada vez mais desconectado de tudo. Patrícia, você alguma vez sentiu que sua vida mudou completamente em um único dia? Sua assistente o olhou com surpresa. Em 8 anos, Dante nunca havia feito uma pergunta tão pessoal. Sim, senhor. Quando minha primeira filha nasceu, um dia eu era só Patrícia e no seguinte eu era mãe. Tudo o que eu pensava que sabia sobre mim mesma teve que ser reorganizado. E como você lidou com isso? Um dia de cada vez, senhor. E lembrando que as mudanças grandes geralmente vêm com oportunidades grandes, embora nem sempre as possamos ver no início. Depois que Patrícia saiu, Dante tomou uma decisão impulsiva. Ele cancelou suas reuniões da tarde e dirigiu até o hospital. Ele não sabia exatamente o que esperava conseguir, mas a necessidade de ver Sofia novamente era mais forte do que sua lógica. A unidade de cuidados intensivos neonatais tinha horários de visita rígidos, mas uma generosa doação à ala de pediatria havia assegurado certos privilégios. Dante se encontrou mais uma vez em frente ao vidro, observando sua possível filha. Sofia havia crescido notavelmente em apenas 3 dias. Suas bochechas estavam mais redondas e sua pele havia perdido aquele tom rosado dos recém-nascidos prematuros. Quando abriu os olhos, Dante sentiu a mesma pontada de reconhecimento que havia experimentado no primeiro dia. "O Senhor é muito persistente", disse uma voz em suas costas. Dante se voltou para encontrar o Dr. Almeida, o mesmo médico que havia operado Marília. Era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e a classe de presença calma que inspirava confiança imediata. "Dr. Almeida, não esperava vê-lo nessa área. Faço rondas em todo o hospital e tenho notado que o senhor tem visitado a pequena Herrera com bastante frequência." O médico se aproximou do vidro. "Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor Cavalcante?" Dante assentiu, embora se tensionasse internamente. "O senhor já considerou fazer um teste de paternidade? Sei que é uma situação delicada, mas poderia lhe dar a tranquilidade que obviamente está buscando." "É tão óbvio?" O Dr. Almeida sorriu com compreensão. "Já vi muitos casos similares ao longo dos anos. Homens que olham para um bebê como se estivessem tentando resolver o mistério do universo. A incerteza pode ser mais destrutiva do que qualquer verdade, por mais dolorosa que seja." Dante considerou as palavras do médico. "Com que rapidez os resultados podem ser obtidos?" "Com os métodos modernos, aproximadamente 48 horas. E posso recomendar um laboratório discreto que maneja esses casos com absoluta confidencialidade." Naquela noite,
Dante estava em seu penthouse em Ipanema, contemplando a cidade de sua varanda. As luzes do Rio de Janeiro se estendiam até o horizonte como um manto de estrelas terrestres. Ele havia vivido sozinho durante 8 meses, mas naquela noite a solidão se sentia particularmente opressiva. Seu telefone tocou. Era um número que ele não reconhecia, mas algo o impulsionou a atender. Dante? A voz era fraca, mas inconfundível. Paloma. Paloma. Como você conseguiu meu novo número? Yara me deu. Dante, precisamos conversar sobre Sofia, sobre tudo. Houve um longo silêncio. Finalmente, Dante falou. Onde você quer que nos encontremos? Você pode vir ao hospital amanhã de manhã? Há coisas que você precisa saber, coisas que eu deveria ter lhe dito há muito tempo. Depois de desligar, Dante ficou na varanda até muito tarde da madrugada. Amanhã ele teria respostas. A pergunta era se ele estava preparado para o que aquelas respostas poderiam significar para seu futuro. Em sua mesa de cabeceira, ao lado de uma foto dele e Marília, tirada em Fernando de Noronha, no mês anterior, havia um cartão de visita do laboratório que o Dr. Almeida havia recomendado. Tudo o que ele tinha que fazer era tomar aquela decisão, e sua vida tomaria uma direção definitiva. Mas pela primeira vez em sua vida empresarial, Dante Cavalcanti não tinha certeza se queria conhecer o resultado de uma decisão tão importante. O encontro com Paloma estava marcado para as 10 da manhã, na sala de consulta particular que Dante havia reservado no hospital. Ele chegou 15 minutos mais cedo, um costume que ele havia desenvolvido nos negócios, mas que agora parecia mais uma manifestação de ansiedade do que de profissionalismo. Paloma entrou exatamente às 10, e Dante se surpreendeu ao ver o quão frágil ela parecia. Sua ex-esposa sempre havia sido uma mulher imponente, com uma presença que enchia qualquer sala. Agora, vestida com um suéter oversized, bege e jeans, ela parecia mais jovem e mais vulnerável do que ele se lembrava. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se na poltrona em frente a ele. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela organizava sua bolsa. Como você se sente? Perguntou Dante e se surpreendeu de que a pergunta fosse genuína. Apesar de tudo o que havia passado entre eles, vê-la assim despertava um instinto protetor que ele acreditava ter enterrado. Fisicamente bem. Emocionalmente, Paloma fez uma pausa, olhando para a janela onde se podia ver o jardim do hospital. É complicado. Paloma, preciso te perguntar algo diretamente. Sofia é minha filha? Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para aquela pergunta durante dias. Sim, murmurou. Sim, ela é sua. Apesar de já suspeitar, ouvir a confirmação foi como receber um golpe no peito. Dante se recostou em sua cadeira, tentando processar a magnitude do que acabara de ouvir. Por que você nunca me disse? Por que você deixou que eu soubesse dessa maneira? Porque... Paloma mordeu o lábio inferior, um gesto que ele se lembrava de seus anos de casamento quando ela estava lutando com algo difícil. Porque eu sabia que você voltaria comigo por obrigação, não por amor, e eu não podia viver com isso. Essa não era sua decisão para tomar. Era minha filha também. Era. A pergunta de Paloma o pegou de surpresa. Dante, durante os últimos meses de nosso casamento, você já tinha um pé fora da porta. Cada conversa sobre nosso futuro terminava com seus planos de expansão hoteleira ou suas reuniões de negócios. Quando finalmente percebi que estava grávida, você já estava com Marília. Eu não estava com Marília quando... Quando o quê? Quando eu me deitei com você pela última vez. Paloma corou, mas manteve seu olhar firme. Pode ser que oficialmente vocês não estivessem juntos, mas emocionalmente você já havia escolhido ela. Dante não conseguiu negar aquela acusação porque sabia que havia algo de verdade nela.
Ele havia conhecido Marília em uma conferência gastronômica 3 meses antes de ele e Paloma se separarem oficialmente, e embora ele não tivesse agido sobre aquela atração imediatamente, a conexão havia sido instantânea. Ainda assim, eu tinha o direito de saber. E então o quê? Paloma se inclinou para a frente. Você teria cancelado seu divórcio? Você teria terminado com Marília? Ou você teria encontrado uma maneira de cumprir seu dever para comigo e com a bebê, enquanto mantinha sua verdadeira vida com ela? As perguntas eram brutalmente honestas, e Bento percebeu que não tinha respostas satisfatórias para nenhuma delas. Durante os últimos dias, estivera tão focado no aspecto emocional da descoberta que não havia considerado realmente o que teria feito se soubesse desde o princípio. Cecília, independentemente do que tenha acontecido entre nós, Sofia é minha responsabilidade agora. Responsabilidade? Algo endureceu nos olhos de Cecília. É isso que ela é para você? Uma responsabilidade? Não, eu não. Isso não é o que quis dizer. Bento passou as mãos pelos cabelos, frustrado por sua incapacidade de expressar o que realmente sentia. Quando a vi pela primeira vez, quando reconheci meus olhos nela, senti algo que não esperava. Não foi só responsabilidade. O que foi então? Bento lutou para encontrar as palavras certas. Foi como se uma parte de mim, que não sabia que existia, despertasse de repente. Foi amor à primeira vista, acho. Pela primeira vez desde que entrara na sala, Cecília sorriu levemente. É isso que eu esperava que você dissesse. O que você quer dizer? Bento, eu te conheço melhor do que ninguém. Até melhor que a Gabriela, provavelmente. Sei que quando você realmente ama algo, não há nada que você não faria para protegê-lo. Vi essa mesma expressão em seu rosto quando você construiu seu primeiro hotel, quando falava de seus planos para o império hoteleiro que queria criar. Isso é diferente. Eu sei. Por isso estou disposta a fazer algo que nunca pensei que faria. Cecília tirou um envelope de sua bolsa. Estes são documentos que estabelecem um regime de guarda compartilhada. Eu os preparei antes de você nascer, quando ainda não tinha certeza se te diria ou não. Bento pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que agora? Porque Sofia merece ter seu pai em sua vida. E porque percebi que protegê-la de uma possível decepção sua era menos importante do que dar a ela a oportunidade de te conhecer e te amar. Cecília se levantou, alisando seu suéter. Além disso, há algo mais que você precisa saber. Algo sobre por que o parto foi prematuro. O quê? Não foi um parto prematuro natural, Bento. Tive complicações porque não tenho estado bem emocionalmente. O estresse, a ansiedade de manter esse segredo, o medo de que você me odiasse quando soubesse, tudo isso afetou minha gravidez. Bento sentiu uma culpa esmagadora se instalar em seu peito. Cecília, Não é sua culpa, interrompeu ela. Foram minhas decisões que nos trouxeram aqui. Mas agora precisamos tomar decisões melhores, pela Sofia. 2 semanas depois da conversa com Cecília, Bento se encontrava em uma situação que jamais havia imaginado, trocando fraldas na penumbra das 3 da manhã. Sofia recebera alta do hospital 3 dias atrás, e o regime de guarda compartilhada havia começado imediatamente. A pequena chorara por quase 1 hora, e Bento havia esgotado todas as técnicas que havia aprendido em vídeos do YouTube e blogs para pais de primeira viagem. Finalmente, quando a tomou nos braços e começou a andar pelo apartamento, tarareando uma canção que lembrava vagamente de sua infância, Sofia se acalmou. Então, você gosta de música, não é, pequena? Murmurou, olhando para baixo, para aqueles olhos cinzas que eram um espelho dos seus. Sua mãe sempre me dizia que eu tinha uma voz horrível para cantar. Era estranho como a paternidade havia chegado a ele da noite para o dia. Durante 42 anos, ele havia sido completamente responsável apenas por si mesmo, e agora havia uma personinha que dependia dele para tudo.
O peso dessa responsabilidade era avassalador e emocionante ao mesmo tempo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era Gabriela. Como vão as coisas com a bebê? Eles haviam mantido um contato mínimo durante as últimas 2 semanas. Ela havia concordado em se encontrar com ele para uma conversa no dia anterior, onde haviam conversado por horas em um café neutro em Ipanema. Gabriela fora direta. Precisava de tempo para decidir se podia lidar com a nova realidade da vida de Bento. É complicado, havia admitido ela, mexendo em seu café sem realmente bebê-lo. Não é que eu não entenda que você queira estar na vida de sua filha. É que me sinto como se tivesse entrado em um filme no meio e não entendo a trama. Bento respondeu à mensagem. Exaustivas, mas incríveis. Podemos conversar amanhã? A resposta chegou depois de vários minutos. Sim, estou com saudade. Essas 3 palavras lhe deram mais esperança do que ele sentira em semanas. O apartamento que ele havia alugado temporariamente na Vila Madalena era projetado para um solteiro de sucesso, não para um pai iniciante. Fora necessário comprar um arsenal completo de equipamentos para bebês, desde berços portáteis até esterilizadores de mamadeiras. Patrícia, sua assistente, havia demonstrado uma eficiência surpreendente, organizando tudo, como se estivesse esperando esse momento por anos. Senhor Herrera, dissera ela com um sorriso que ele raramente havia visto. Creio que isso é exatamente o que você precisava em sua vida. Agora, segurando Sofia enquanto ela finalmente dormia, Bento começava a entender a que Patrícia se referia. Durante os últimos 8 anos, sua vida havia sido uma sucessão de reuniões, projetos e estratégias empresariais. Ele havia construído um império, mas se sentira curiosamente vazio. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Cecília. Está tudo bem? Vi as luzes acesas da rua, sussurrou ao telefone. Bento olhou para a janela. O prédio de Cecília ficava do outro lado da praça, algo que não fora coincidência quando ele escolheu aquele apartamento temporário. Está tudo bem. Só um pouco inquieta esta noite. Posso subir? Tenho algumas coisas que podem ajudar. 10 minutos depois, Cecília estava em sua sala, carregando uma bolsa com o que parecia ser um arsenal materno. Ela tirou um pequeno dispositivo que emitia sons de chuva suave e o colocou perto do berço portátil. Ruído branco, explicou em voz baixa. Ajuda a dormir mais profundamente. Também trouxe isso. Tirou um pequeno móbile com figuras de animais brasileiros, araras, onças e beija-flores. Obrigado, disse Bento genuinamente grato. Não fazia ideia de que ser pai requeria tanto equipamento especializado. Cecília sorriu. Eu também não. Tenho estado aprendendo no decorrer do caminho. Sentaram-se no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas confortável. Era a primeira vez que estavam sozinhos no mesmo espaço desde o divórcio, e Bento se surpreendeu com o quanto se sentia natural. Como você está lidando com tudo isso realmente? Perguntou Cecília depois de um momento. Honestamente, estou aterrorizado metade do tempo e completamente apaixonado a outra metade. Às vezes ao mesmo tempo. Cecília riu suavemente. Essa é exatamente a descrição correta da paternidade. E você, como está? Melhor do que esperava. Havia imaginado que isso seria mais difícil, te ver com ela, compartilhar esses momentos depois de... Ela parou, como se estivesse prestes a dizer algo que preferia não expressar. Depois de nosso casamento ter terminado tão mal, completou Bento. Sim, mas vê-la, ver como você a olha, é diferente. É como se você fosse uma versão de você que nunca conheci completamente. Bento considerou suas palavras. Acho que é uma versão de mim que nunca existiu antes. Ela está me mudando de maneiras que não esperava. E Gabriela, como está lidando com isso? A pergunta o pegou de surpresa. Não sei ainda. Está tentando decidir se pode ser parte dessa nova versão da minha vida. Você a ama?
A franqueza da pergunta era muito típica de Cecília. Sim, respondeu sem hesitar. Então lute por ela, mas também lute por isso. Apontava para onde Sofia dormia pacificamente. Porque ambas são importantes agora. E encontrar o equilíbrio entre elas vai definir que tipo de homem você será daqui para frente. Depois que Cecília foi embora, Bento ficou acordado até o amanhecer, contemplando as palavras de sua ex-esposa. Pela primeira vez em sua vida, ele tinha que equilibrar múltiplas prioridades emocionais, e não havia manuais de negócios que o preparassem para isso. Quando Sofia acordou às 6, pedindo sua mamadeira matinal, Bento percebeu que havia tomado uma decisão silenciosa durante a noite. Iria lutar por ambas, pela família que acabara de descobrir e pelo amor que havia encontrado com Gabriela. A questão era se ele seria inteligente o suficiente para fazer ambas funcionarem. O restaurante DOM, em São Paulo, havia sido a escolha de Gabriela para seu encontro. Território neutro, brincara ela quando sugeriu o lugar. Mas Bento sabia que havia uma razão mais profunda. Era um dos templos da gastronomia brasileira contemporânea, um lugar onde ela se sentia em seu elemento e, portanto, mais segura. Bento chegou 15 minutos atrasado, algo incomum nele, mas o cuidado com Sofia estava reescrevendo todos os seus horários habituais. Encontrou Gabriela já sentada em uma mesa perto da janela, estudando o cardápio com a intensidade profissional que ele conhecia tão bem. Desculpa, disse ele, beijando sua bochecha antes de se sentar. Sofia decidiu que era o momento perfeito para uma troca de roupa completa, bem quando eu estava saindo. Gabriela sorriu, mas havia algo cauteloso em sua expressão. Como ela está? Incrível, exaustiva, perfeita. Bento parou, percebendo como soava. Desculpa, acho que agora falo dela o tempo todo. Você não precisa se desculpar por amar sua filha, respondeu Gabriela, mas havia uma tensão em sua voz que não estivera lá antes. É só que é difícil saber onde eu me encaixo em tudo isso. O garçom se aproximou para tomar seu pedido, dando-lhes um respiro momentâneo na conversa. Bento pediu o menu degustação, enquanto Gabriela optou por pratos específicos que reconheceu como alguns de seus favoritos do chefe. Gabi, começou Bento assim que estiveram sozinhos novamente. Preciso que você saiba que nada mudou sobre o que sinto por você. Tudo mudou, Bento. E está bem que tenha mudado. É só que preciso entender qual é o meu lugar nessa nova versão da sua vida. Seu lugar é o mesmo que sempre foi. Você é a mulher de quem estou apaixonado. Mas Gabriela o conhecia bem o suficiente para detectar a palavra não pronunciada. Mas agora também sou pai. E isso significa que parte do meu tempo, da minha energia, do meu coração, está dedicado a ela. Gabriela acenou lentamente. Entendo racionalmente. O problema é que emocionalmente é mais complicado, especialmente porque ela vem com Cecília anexada. Aquele era o cerne da questão, e ambos sabiam disso. Cecília e eu temos um relacionamento cordial agora pelo bem de Sofia, nada mais. E o que acontece quando Sofia tiver uma emergência médica e você tiver que cancelar nossos planos? Ou quando precisar tomar decisões importantes sobre sua educação e tiver que consultar Cecília primeiro? Ou quando ela precisar de apoio emocional porque está criando sua filha sozinha? As perguntas de Gabriela eram válidas, e Bento não tinha respostas fáceis para nenhuma delas. Acho que teremos que navegar dia a dia. Essa não é uma resposta muito tranquilizadora para alguém que está tentando decidir se pode se comprometer com esse futuro incerto. O primeiro prato chegou, um bobó de camarão contemporâneo. Gabriela o provou com a atenção de uma crítica, mas Bento mal conseguia se concentrar na comida. Seu mundo todo havia se tornado incerto nas últimas semanas. E a única constante havia sido o amor que sentia por duas pessoas muito diferentes. O que você precisa de mim?
Perguntou finalmente. Gabriela deixou seu garfo e o olhou diretamente. Preciso de honestidade completa. Preciso saber que quando você me disser algo, posso confiar que é toda a verdade, não apenas a parte que você acha que posso lhe dar. Você tem razão. Eu deveria ter te contado sobre os últimos meses com Cecília desde o princípio. Sim, você deveria ter feito, mas mais que isso, preciso que você entenda que isso não é só sobre o passado. É sobre como lidamos com o futuro juntos. Juntos? Isso significa que estou disposta a tentar, mas com condições. Bento sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Que tipo de condições? Primeiro, total transparência sobre qualquer coisa que envolva Cecília ou Sofia. Não mais me proteger de informações que você acha que podem me machucar. Aceito. Segundo, preciso conhecer a Sofia. Não posso ser parte da sua vida se mantiver à distância da pessoa mais importante nela agora. Esse pedido o surpreendeu. Você tem certeza? Não quero te pressionar. Você não está me pressionando. É minha decisão. Se vamos fazer isso funcionar, preciso entender o que significa ser madrasta em potencial. E a terceira condição? Gabriela hesitou por um momento. A terceira é que preciso de tempo para processar tudo isso. Não podemos voltar imediatamente para onde estávamos. Precisamos reconstruir a confiança gradualmente. Bento estendeu a mão pela mesa e ela a pegou, depois de um momento de dúvida. Quanto tempo você precisa? Não sei, mas estou disposta a tentar se você também estiver. O restante do jantar transcorreu com uma atmosfera mais relaxada. Conversaram sobre trabalho, sobre os planos de Gabriela para seu restaurante, sobre tudo, exceto o elefante na sala que era seu futuro juntos. Mas quando se despediram no estacionamento, Gabriela o beijou com uma ternura que ele não sentia há semanas. Eu te ligo amanhã, disse ela, para coordenar quando posso conhecer a Sofia. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento temporário, Bento sentiu algo que não havia experimentado desde que descobriu Cecília no hospital. Esperança. Talvez fosse possível construir uma família não tradicional que funcionasse para todos. Talvez o amor fosse forte o suficiente para superar até as circunstâncias mais complicadas. Seu telefone tocou quando ele estava estacionando. Era Cecília. Bento, preciso te ver. Aconteceu algo com a Sofia. Não é uma emergência médica, mas é importante. A esperança que ele sentira momentos antes se misturou imediatamente com preocupação. A vida de um pai, percebeu ele, era uma montanha-russa emocional constante. O apartamento de Cecília na Gávea refletia sua personalidade de maneiras que sua antiga casa compartilhada nunca havia conseguido. As paredes eram decoradas com arte brasileira contemporânea, plantas em cada canto possível e uma coleção de livros sobre psicologia infantil que, evidentemente, ela havia estado estudando intensamente. Bento encontrou Cecília no sofá, segurando Sofia contra seu peito. A bebê estava acordada, mas calma, seus pequenos punhos fechados em torno do colar de sua mãe. A cena era tão natural que por um momento Bento sentiu uma pontada de algo que não queria analisar muito profundamente. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se na poltrona em frente a elas. Recebi uma ligação hoje, do Tadeu. Cecília não olhou para Sofia enquanto falava. Você se lembra dele? Eu te apresentei no hospital. Bento lembrava vagamente o homem alto com barba cuidadosamente aparada que estivera com Cecília no dia em que Sofia nasceu. Ele havia assumido que era apenas um amigo, ou talvez um novo interesse romântico. O que ele queria? Acontece que ele é pediatra na clínica onde eu fui durante minha gravidez. Ele tem acompanhado o progresso da Sofia e hoje me ligou com algumas preocupações. Bento sentiu seu estômago se contrair. Que tipo de preocupações? Não médicas, apressou-se a esclarecer Cecília, finalmente olhando para ele.
Tadeu está preocupado com meu estado emocional. Diz que tenho apresentado sinais de depressão pós-parto e que isso pode afetar minha capacidade de cuidar da Sofia adequadamente. E o que você acha? Cecília suspirou fundo. Acho que ele tem razão. Bento, tenho estado lutando mais do que admito. Há dias em que mal consigo levantar da cama e outros em que estou tão ansiosa que não consigo parar de verificar se Sofia está respirando a cada 5 minutos. A admissão de vulnerabilidade era muito pouco característica de Cecília, que sempre havia projetado uma imagem de controle total sobre sua vida. Por que você não me disse antes? Porque temia que você pensasse que não sou uma boa mãe, que você tentaria tirar minha guarda. Seus olhos se encheram de lágrimas. E por que não queria te dar outra razão para se sentir obrigado a ficar perto de nós? Bento se moveu para o sofá, ao lado dela, cuidando para não perturbar Sofia. Cecília, eu nunca pensaria isso. E definitivamente não estou aqui por obrigação. Não? Não. Estou aqui porque quero estar aqui, porque amo minha filha e porque me importo com você também. Não da maneira romântica que costumava ser, mas me importo como a mãe da minha filha e como alguém que um dia significou muito para mim. Cecília se recostou nele, algo que não havia feito em mais de 1 ano. Tadeu quer que eu considere terapia, possivelmente medicação. E o que você pensa em fazer? Já marquei uma consulta com um psicólogo especializado em depressão pós-parto. É para sexta-feira. Cecília fez uma pausa. Bento, você poderia cuidar da Sofia nesse dia? Será minha primeira sessão e não sei como vou reagir. Claro, precisa que eu te acompanhe? Não, mas você poderia ficar com ela nessa noite também? Sei que não é o seu dia programado, mas... Cecília, você não precisa de uma desculpa para me pedir para cuidar da minha própria filha. Claro que vou ficar com ela. Sofia escolheu aquele momento para fazer um pequeno som e abrir os olhos, olhando diretamente para Bento. Seu coração se derreteu, como sempre acontecia quando aqueles olhos cinzas idênticos aos seus o olhavam. Oi, pequena, murmurou, estendendo um dedo para que ela o agarrasse. Como foi seu dia? Cecília observou a interação com um sorriso triste. É incrível vê-los juntos. Parece tão natural. Você se arrepende de ter me contado a verdade? Não. Me arrependo de ter esperado tanto tempo. Cecília transferiu cuidadosamente Sofia para os braços de Bento. Há algo mais que preciso te dizer. Sobre o Tadeu. O que acontece com ele? Ele quer te conhecer adequadamente. Diz que, como o pediatra da Sofia, precisa ter uma relação profissional com você também. Mas acho que há mais do que isso. Bento franziu a testa. O que você quer dizer? Acho que ele está interessado em mim romanticamente. E acho que ele quer se certificar de que você não seja... competição. A ideia era tão absurda que Bento quase riu, mas parou quando viu a expressão séria no rosto de Cecília. E o que você sente por ele? Não sei. Ele é gentil, inteligente, tem uma profissão estável. No papel, ele é exatamente o tipo de homem com quem eu deveria estar, mas quando ele me olha, não sinto o que costumava sentir por você. Não sinto aquela faísca que me fazia sentir viva. Cecília corou levemente. Não sei se isso é porque ainda não estou pronta para um novo relacionamento ou porque estou comparando todos com uma versão idealizada do que tínhamos. Bento sentiu um peso estranho em seu peito. Cecília, o que tínhamos no final não era ideal. Você sabe, eu sei. Mas houve momentos, especialmente no início, em que eu sentia como se tivesse encontrado minha alma gêmea. Como se você entendesse partes de mim que eu mesma não entendia. Esses momentos foram reais, admitiu Bento, ajustando Sofia em seus braços quando ela começou a se mexer inquieta. Mas também foram os problemas que tivemos depois. Você acha que poderia sentir isso novamente com alguém mais? A pergunta o pegou completamente de surpresa. Você está perguntando sobre a Gabriela?
Estou perguntando sobre qualquer um. Você acha que é possível amar alguém da maneira que me amou? Bento considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que o amor evolui. O que sinto pela Gabriela é diferente do que sentia por você, mas não menos intenso. É mais estável, talvez. Menos dramático, mas mais sustentável. Cecília acenou lentamente. É isso que o Tadeu representa para mim, acho. Estabilidade. A questão é se posso ser feliz com estabilidade depois de ter conhecido a paixão. Sofia havia começado a dormir nos braços de Bento, suas pequenas pálpebras ficando pesadas. A tranquilidade da bebê contrastava dramaticamente com a intensidade emocional da conversa entre seus pais. "O que você vai fazer?" perguntou Bento suavemente. "Vou me focar em ficar melhor primeiro, em ser a melhor mãe que posso ser para Sofia. E depois, talvez, eu possa pensar no resto." Era uma resposta madura e sensata, muito diferente da Cecília impulsiva que ele conhecera durante seu casamento. A maternidade, aparentemente, estava mudando-a tanto quanto a paternidade estava mudando-o. O encontro entre Gabriela e Sofia estava programado para um sábado à tarde no Parque Ibirapuera. Bento havia escolhido o Jardim Japonês porque era um lugar neutro, bonito e suficientemente público para que Gabriela se sentisse confortável, mas não tão lotado a ponto de ser opressor. Chegou cedo com Sofia em seu novo carrinho, um modelo alemão que custara mais do que o primeiro carro que ele havia comprado. A bebê estava especialmente alerta naquele dia, seus olhos cinzas se movendo constantemente para tomar todo o entorno verde que a cercava. "Pronta para conhecer alguém muito importante?" murmurou enquanto ajustava sua pequena touca rosa. Sofia respondeu com um daqueles sons borbulhantes que ele havia aprendido a interpretar como contentamento. Ele viu Gabriela antes que ela os visse. Caminhava pelo caminho principal, com aquela graça natural que sempre o havia fascinado. Mas havia uma tensão em seus ombros que falava de nervosismo. Ela vestia um vestido turquesa que destacava sua pele morena e havia escolhido sapatos confortáveis, uma concessão prática que Bento apreciava. "Oi", disse ela quando chegou até eles, sua voz um pouco mais alta do normal. "Oi", respondeu Bento, levantando-se do banco onde havia estado esperando. "Gabriela, essa é a Sofia. Sofia, essa é a Gabriela." Era uma apresentação formal absurda para uma bebê de 2 meses, mas parecia necessária. Gabriela se abaixou para olhar o carrinho, e Bento viu o momento exato em que Sofia capturou sua atenção completamente. "Meu Deus", sussurrou Gabriela. Ela é perfeita. Quer carregá-la?" Gabriela hesitou. "Não tenho muita experiência com bebês." "Ninguém tem até que precisa", respondeu Bento, lembrando-se de seus próprios primeiros dias desajeitados. "Aqui, sente-se e eu te passo ela." O processo foi incrivelmente terno. Gabriela sentou-se no banco com a postura rígida de alguém que está aterrorizada de fazer algo errado, enquanto Bento levantava cuidadosamente Sofia do carrinho e a colocava em seus braços. "Segure a cabeça dela. Assim. Perfeito. Ela não é feita de cristal, mas também não é uma bola de futebol", brincou ele, tentando aliviar a tensão. Sofia olhou para Gabriela com aquela concentração intensa que os bebês têm, como se estivesse avaliando essa nova pessoa em seu mundo cada vez mais complexo. Depois de um momento, fez um de seus sons contentes e relaxou seu corpo contra Gabriela. "Acho que ela gosta de você", observou Bento, sentando-se ao lado delas. "Como você pode saber? Ela fica rígida quando não gosta de alguém. Com você, ela relaxou imediatamente." Gabriela sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Sério? Pergunte a Patrícia, minha assistente." Sofia chorou a primeira vez que Patrícia tentou carregá-la. Agora, elas são melhores amigas. Passaram a hora seguinte caminhando lentamente pelo Jardim Japonês. Gabriela havia ganhado confiança gradualmente com Sofia.
até insistindo em empurrar o carrinho quando a bebê precisou de um descanso de ser carregada. Bento observou como Gabriela interagia com Sofia e viu lampejos daquela natural calor que o havia atraído a ela originalmente. Ela é incrivelmente alerta para a idade dela, comentou Gabriela enquanto observavam Sofia seguir o movimento de uma borboleta com os olhos. Seu pediatra diz que ela é muito avançada. Tadeu acha que ela será muito inteligente. Tadeu? Bento percebeu seu erro imediatamente. O pediatra da Sofia também está interessado na Cecília. Gabriela parou de caminhar. E como você se sente sobre isso? Honestamente, aliviado. Se Cecília encontrar alguém que a faça feliz, será melhor para todos, especialmente para Sofia. Você não sente nem um pouquinho de ciúmes? Bento considerou a pergunta cuidadosamente. Não ciúmes românticos, mas sim, me preocupa que alguém mais termine influenciando as decisões sobre a criação da Sofia. É egoísta, eu sei. Não é egoísta, é natural. Gabriela se abaixou para ajustar a mantinha de Sofia. Posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você alguma vez se imagina como teria sido se você soubesse sobre Sofia desde o princípio? Se Cecília tivesse te contado imediatamente? Era uma pergunta que Bento havia evitado fazer a si mesmo, mas que estivera latente em seu subconsciente durante semanas. Acho que teria tentado fazer o casamento funcionar, pela Sofia. E teria funcionado? Não. Os problemas fundamentais que tínhamos, Cecília e eu, não teriam desaparecido só porque tínhamos um bebê. Provavelmente teríamos terminado divorciados de qualquer forma, mas teria levado mais tempo e teria sido mais doloroso para todos, incluindo-me. Bento parou e a olhou diretamente, especialmente incluindo você, porque eu teria conhecido a mulher de quem me apaixonei, mas não teria podido agir sobre esses sentimentos. Teria sido uma tortura. Gabriela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. E agora? Como você se sente agora sobre tudo isso? Agora sinto como se o universo tivesse conspirado para me dar exatamente o que eu precisava, no momento exato em que estava pronto para receber. Sofia está me ensinando a amar de maneiras que eu não sabia que existiam. E você está me ensinando que é possível construir algo novo e bonito, mesmo quando as circunstâncias são complicadas. Eles haviam se aproximado do lago artificial do jardim, onde as famílias alimentavam os patos e as crianças corriam entre as árvores. Sofia havia começado a dormir no carrinho, embalada pelo movimento suave e os sons da água. Bento, disse Gabriela suavemente, acho que estou me apaixonando por ela também. Pela Sofia? Sim. Isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Gabriela parou ao lado de um banco perto da água. Porque significa que isso é real agora. Não é só sua filha que tenho que aceitar. É nossa filha que quero ajudar a criar. Bento sentiu algo se expandir em seu peito. Uma emoção tão intensa que quase o abrumou. Nossa filha? Se você quiser que seja nossa filha. Se você estiver disposto a construir essa família pouco convencional comigo. Em vez de responder com palavras, Bento a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança, enquanto Sofia dormia pacificamente a seus pés e as famílias brasileiras desfrutavam de seu sábado à tarde. Quando se separaram, Gabriela tinha lágrimas nos olhos. Isso significa sim. Significa que eu te amo mais do que eu pensei que era possível amar alguém. E significa que juntos podemos fazer isso funcionar. Era um momento perfeito, um que Bento sabia que recordaria pelo resto de sua vida. Mas mesmo enquanto saboreava a felicidade daquele instante, uma pequena parte de sua mente se perguntava se as coisas realmente poderiam ser tão simples como pareciam naquele momento dourado à beira do lago. 3 meses depois do encontro no Parque Ibirapuera, a vida havia encontrado um ritmo que, embora complexo, funcionava surpreendentemente bem.
Bento havia estendido a locação do apartamento na Vila Madalena indefinidamente, criando um espaço que era genuinamente seu e de Sofia. Gabriela havia começado a passar as noites lá nos fins de semana, e sua presença havia transformado o lugar de um refúgio temporário a algo que começava a se sentir como um lar. Entretanto, naquela manhã de terça-feira, todo o equilíbrio cuidadosamente construído ameaçava colapsar. Bento estava em seu escritório quando Patrícia entrou com uma expressão que ele não via desde os dias mais difíceis do divórcio. Carregava uma pasta nas mãos e parecia ter envelhecido 10 anos desde a manhã anterior. Senhor Herrera, preciso mostrar algo para o senhor. É sobre a senhora Vega. Bento levantou os olhos dos balanços que havia estado revisando. Sobre a Gabriela? O que aconteceu? Isadora abriu a pasta e retirou uma série de documentos. O projeto do restaurante dela. O principal investidor se retirou ontem sem aviso prévio. Sérgio Mendonça? Por quê? É o que é estranho, senhor. De acordo com esses documentos, ele cita conflitos de interesse recém-descobertos como o motivo. Isadora fez uma pausa, claramente desconfortável. Senhor Ricardo, Sérgio Mendonça é sócio minoritário em 3 dos seus hotéis. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada, senhor. Só estou apresentando os fatos. O senhor Mendonça nunca havia mencionado um conflito de interesse antes, e a sua retirada do projeto da senhora Helena ocorreu exatamente 48 horas depois que as fotos de vocês 3 em Ibirapuera apareceram na revista Hola Brasil. Ricardo tinha visto as fotos. Um paparazzi os tinha flagrado durante o seu dia no Jardim Botânico, criando uma matéria especulativa sobre a sua nova família não convencional. As imagens eram belas, mas invasivas. Ele empurrando o carrinho, enquanto Helena caminhava ao seu lado, os 3 parecendo uma família perfeita. Helena já sabe. Recebeu a notificação esta manhã. O advogado dela ligou há 1 hora pedindo uma reunião urgente com o senhor. O telefone de Ricardo tocou antes que ele pudesse responder. Era Helena. Precisamos conversar, disse sem rodeios quando ele atendeu. Agora. Helena, eu não sabia. Não por telefone. No café da esquina do seu escritório, em 10 minutos. A ligação terminou antes que Ricardo pudesse dizer mais alguma palavra. O Café Central era um daqueles lugares eternos de São Paulo, onde executivos, artistas e estudantes se misturavam em um ambiente de aroma de café e conversas intensas. Ricardo encontrou Helena em uma mesa no fundo, com uma pasta semelhante à que Isadora tinha trazido para o seu escritório. 200 mil reais, disse ela quando ele se sentou. Esse era o meu investimento total no restaurante, o meu sonho inteiro. Helena, eu juro que não fazia ideia de que Sérgio era seu investidor. Não! Os olhos dela, normalmente calorosos, estavam frios como aço. Sério que você espera que eu acredite que o homem que conhece cada detalhe das suas participações empresariais não sabia que um dos seus sócios estava financiando o projeto da namorada dele? Ricardo passou as mãos pelos cabelos. Um gesto que Helena tinha aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava sob pressão extrema. Helena, eu juro pela vida da Sofia que eu não sabia. A menção de Sofia pareceu detê-la por um momento. Não use a sua filha como garantia da sua honestidade. Você tem razão. É só que eu juro que não sabia. Mas agora que sei, vou resolver. Como? Posso financiar o restaurante eu mesmo. Posso falar com Sérgio e convencê-lo a reconsiderar. Posso? Você pode o quê, Ricardo? Você pode usar o seu poder e influência para manipular a situação até que saia como você quer. A acusação foi como um tapa na cara. Isso não é o que eu estou fazendo. Não? Porque do meu ponto de vista, o seu mundo funciona exatamente como sempre funcionou. Ricardo consegue o que quer, quando quer, e todos os outros têm que se adaptar às consequências das suas decisões.
Isso não é justo? Não é justo? Helena inclinou-se para a frente, a voz baixando para um sussurro intenso. Vou te dizer o que não é justo. Não é justo que toda vez que tento construir algo próprio, independente de você, a sua influência encontre uma maneira de afetá-lo. Não é justo que eu não possa tomar uma decisão profissional sem que afete o nosso relacionamento pessoal. Ricardo sentiu o pânico começando a crescer no peito. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez isso seja muito complicado. Talvez eu tenha sido ingênua ao pensar que poderia fazer parte do seu mundo sem perder a minha própria identidade no processo. Helena, por favor, podemos resolver isso. Podemos? Ou você vai resolver e eu simplesmente vou ter que aceitar a sua solução. A diferença era sutil, mas crucial, e ambos sabiam disso. Ricardo tinha passado tantos anos resolvendo problemas unilateralmente que não sabia como lidar com uma situação que exigia uma verdadeira colaboração. O que você precisa de mim? Perguntou finalmente. Preciso que você não faça nada. Preciso resolver isso sozinha, com os meus próprios recursos e as minhas próprias conexões. Mas se eu posso ajudar, a sua ajuda vem com cordas, Ricardo. Sempre vem. E eu não posso viver a minha vida me perguntando constantemente se os meus sucessos são realmente meus ou se são produto da sua influência. Ficaram em silêncio por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O café continuava o seu ritmo normal ao redor deles, alheio ao drama pessoal que se desenvolvia na mesa do canto. E a Sofia? Perguntou Ricardo finalmente. Sofia é a sua filha. A minha relação com ela não muda só porque nós dois estamos tendo problemas. Mas, Helena suspirou profundamente, mas preciso de tempo para pensar em tudo isso. Em se eu realmente posso fazer parte de uma família onde nunca estarei segura de onde termina a minha própria agência e onde começa a sua influência. Ela se levantou da mesa, deixando a pasta de documentos como evidência silenciosa da crise que os enfrentava. Te ligo em alguns dias, disse, beijando-o suavemente na bochecha. Cuida da Sofia. Ricardo ficou no café por 1 hora, depois que ela saiu, contemplando como algo que parecia tão perfeito 3 meses atrás, agora se desmoronava em suas mãos. Pela primeira vez na sua vida adulta, todo o seu poder e influência pareciam mais obstáculos do que ferramentas para conseguir o que queria. 1 semana depois da confrontação no café, Ricardo se encontrava em uma situação que jamais havia imaginado, pedindo conselhos à ex-esposa sobre o seu relacionamento atual. Estavam no Parque Ibirapuera. Sofia dormia pacificamente no carrinho enquanto eles caminhavam pelas alamedas sombreadas. Deixa eu ver se entendi, disse Laura depois que Ricardo terminou de explicar a situação. Helena está chateada porque a sua influência afetou o projeto dela, mas se recusa a deixar você ajudar a resolver. Exatamente. E eu não sei o que fazer. Laura parou ao lado de uma fonte Art Deco, considerando as palavras dele cuidadosamente. Nos últimos meses, a terapia tinha tido um efeito notável nela. Ela parecia mais centrada, mais reflexiva, menos reativa emocionalmente. Quer a minha opinião sincera? Por favor. Eu acho que Helena está certa. Ricardo a olhou com surpresa. Desculpa. Ricardo, você e eu tivemos exatamente o mesmo problema durante o nosso casamento. Toda vez que eu queria fazer algo independente, a sua ajuda acabava se tornando controle. Você lembra quando eu queria abrir a minha loja de decoração? Ricardo se lembrava vagamente. Você queria, mas as contas não batiam. As contas não batiam segundo os seus padrões. Mas eu nunca tive a oportunidade de fracassar pelos meus próprios méritos, porque você decidiu que era melhor proteger-me do fracasso. Laura sentou-se na borda da fonte. Sabe qual foi um dos maiores problemas do nosso casamento? Que você nunca me deixou ser uma pessoa completa. Eu sempre fui a esposa de Ricardo,
Não Laura com os seus próprios sonhos e ambições. Mas eu sempre te apoiei. Você me apoiou da maneira que você considerava correta, que não é a mesma coisa que me apoiar da maneira que eu precisava. As palavras de Laura ressoaram de uma maneira desconfortável na mente de Ricardo. Então, o que eu devo fazer? Ficar de braços cruzados enquanto a mulher que amo luta desnecessariamente? Por que você assume que ela está lutando desnecessariamente? Por que não pode ser simplesmente lutando? A distinção era sutil, mas importante. Sofia escolheu aquele momento para acordar, fazendo aqueles pequenos sons que indicavam que logo precisaria de atenção. Ricardo a levantou do carrinho e a acomodou contra o seu ombro, onde ela imediatamente se acalmou. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" disse Ricardo depois de um momento. "Pode. Como estão as coisas com o Gustavo?" Laura sorriu. E pela primeira vez desde que Ricardo a conhecia, parecia genuinamente contente falando de um relacionamento. "Melhor do que eu esperava. Ele é diferente de você." "Diferente como?" "Mais paciente. Menos necessidade de resolver todos os meus problemas imediatamente." Laura fez uma pausa. "Outro dia eu mencionei que estava tendo dificuldades com a minha mãe sobre algumas decisões relacionadas à Sofia. Sabe o que ele fez?" "O quê?" "Ele me perguntou como ele poderia me apoiar, em vez de imediatamente me oferecer 3 soluções diferentes." Ricardo considerou isso enquanto Sofia começava a brincar com o colar que ele usava. "E isso foi melhor?" "Muito melhor. Porque me permitiu processar os meus próprios sentimentos sobre a situação antes de agir. E quando finalmente decidi o que fazer, foi genuinamente a minha decisão, não uma implementação do plano dele." "Mas não é frustrante para ele? Ver que você poderia resolver algo mais rápido com a ajuda dele?" "Provavelmente. Mas ele entende que há valor no processo, não só no resultado." Ricardo sentiu como se Laura estivesse dando uma aula magistral em relacionamentos que ele havia precisado a vida adulta inteira. "Como você aprendeu tudo isso?" "Terapia, principalmente. Mas também ficar sozinha por alguns meses depois do divórcio, ter que resolver problemas sozinha pela primeira vez em anos." Laura pegou Sofia dos braços de Ricardo, quem imediatamente se aconchegou contra ela. "Sabe qual foi a maior ironia do nosso casamento?" "Qual?" "Que você achava que estava me protegendo dos problemas, mas, na verdade, estava me protegendo de crescer. E, no final, essa falta de crescimento pessoal foi o que destruiu o nosso relacionamento." Era uma perspectiva que Ricardo nunca havia considerado. "Você acha que estou fazendo a mesma coisa com Helena?" "Eu acho que você tem os mesmos instintos. Mas Helena é mais forte do que eu era então. Ela está estabelecendo limites antes que o padrão se torne muito arraigado. E se eu a perder por respeitar esses limites? E se você a perder por não respeitá-los?" Laura devolveu Sofia, que tinha começado a mostrar sinais de fome. "Ricardo, você realmente quer outra mulher na sua vida que dependa completamente de você para a sua identidade e o seu sucesso?" A pergunta o deteve seco. "Não, definitivamente não." "Então dê a Helena o espaço que ela está pedindo. E quando ela resolver a situação empresarial, porque ela vai resolver, ela é muito inteligente e determinada para não fazer isso, esteja lá esperando-a como um igual, não como um salvador." Enquanto caminhavam de volta para os seus carros, Ricardo refletiu sobre a conversa. "Posso te perguntar mais alguma coisa?" "Pode." "Você se arrepende de ter se casado comigo?" Laura considerou a pergunta por vários passos. "Não. Eu me arrependo de como terminou, mas não do tempo que passamos juntos. Aquele casamento me ensinou quem eu não quero ser em um relacionamento. E me deu Sofia, que é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida." "E você acha que Helena e eu podemos fazer funcionar?" "Eu acho que podem, se você aprender a amar sem controlar. E se ela aprender a confiar sem se entregar." Eram condições desafiadoras,
Mas pela primeira vez em uma semana, Ricardo sentiu algo parecido com esperança. Talvez o amor verdadeiro não consista em resolver todos os problemas da sua parceira, mas em apoiá-la enquanto ela resolve os seus próprios. 6 meses depois da crise do restaurante, São Paulo se vestia com as cores douradas do outono. Ricardo se encontrava na varanda do seu apartamento, observando como Sofia, agora com 10 meses, engatinhava com determinação em direção a uma bola colorida que tinha rolado para baixo de uma mesa. A filha dele tinha crescido tanto que, às vezes, ele não conseguia acreditar que ela tinha cabido alguma vez em seus braços. Helena tinha cumprido a sua palavra. Durante esses 6 meses, ela tinha reconstruído o projeto do restaurante do zero, encontrando novos investidores e um local ainda melhor em Pinheiros. Raízes tinha aberto as suas portas na semana anterior com uma crítica gastronômica que a descrevia como uma celebração autêntica e inovadora da cozinha brasileira contemporânea. Ricardo tinha assistido à inauguração como qualquer outro cliente, sem privilégios especiais, sem menções como sócio ou benfeitor. Tinha sido uma experiência humilhante e bonita ao mesmo tempo, ver a mulher que ele amava brilhar completamente pelos seus próprios méritos. Agora, ela estava a caminho do seu apartamento. Depois de meses de conversas cuidadosas, encontros planejados para ver Sofia e uma reconstrução lenta da confiança, finalmente eles tinham chegado a um ponto onde podiam falar sobre o futuro. A campainha tocou exatamente às 8. Ricardo abriu a porta para encontrar Helena com um vestido preto simples que a fazia parecer elegante e profissional. Em suas mãos, ela carregava uma garrafa de cachaça artesanal e um sorriso que ele não tinha visto em meses. "Parabéns pelo sucesso do restaurante", disse ele, beijando-a suavemente na bochecha. "Obrigada, e parabéns por não tentar ajudar", respondeu ela com um sorriso travesso que lhe indicou que a brincadeira vinha sem ressentimento. Sofia imediatamente engatinhou em direção a Helena quando a viu, levantando os braços no gesto universal de "me pega". Durante os últimos meses, apesar da distância entre os adultos, Helena tinha mantido a sua promessa de continuar fazendo parte da vida de Sofia. "Minha menina linda!", exclamou Helena, levantando Sofia e fazendo-a girar suavemente. A bebê riu com aquela risada borbulhante que derretia o coração de qualquer um que a ouvisse. Sentaram-se na varanda enquanto Sofia brincava com os seus blocos, o skyline de São Paulo se estendendo diante deles como um manto de luzes piscantes. Havia um conforto entre eles que parecia novo e familiar ao mesmo tempo. "Como você se sente realmente sobre tudo o que aconteceu?", perguntou Helena depois que eles serviram a cachaça. Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. "No começo, eu estava frustrado. Queria resolver tudo imediatamente, fazer as coisas voltarem a como eram antes. E agora? Agora eu entendo que você precisava daquele espaço, que eu precisava aprender a amar sem controlar." Ele tomou um gole de cachaça, sentindo como o líquido quente o relaxava. "Ver você construir algo completamente seu, me ver a mim mesmo desfrutando do seu sucesso sem ter contribuído para ele, foi revelador." "Em que sentido?" "Eu percebi que o que eu mais amo em você é a sua força, a sua determinação, a sua criatividade. E todas essas qualidades se expressam melhor quando eu não estou tentando direcioná-las." Helena sorriu e estendeu a mão para ele. "E como você se sente sobre tentar de novo, sabendo que eu vou continuar estabelecendo limites quando eu precisar?" "Aterrorizado e animado", admitiu Ricardo pegando a mão dela, "mas também certo de que é o que eu quero. Quero estar com você, quero que sejamos uma família, mas quero que seja uma escolha que façamos todos os dias, não algo que damos como certo." Sofia escolheu aquele momento para engatinhar em direção a eles, puxando as calças de Ricardo até que ele a levantou. Ela se acomodou confortavelmente entre os dois, como se tivesse estado esperando aquele momento de reunião familiar.
Tem algo que eu preciso te dizer, disse Helena, a voz se tornando mais séria. Ricardo sentiu um momento de pânico. O quê? Gustavo pediu a Laura em casamento na semana passada. E? E ela disse que sim. Eles vão ter uma cerimônia pequena em dezembro. Ricardo processou a informação, surpreso que a sua primeira reação fosse alívio genuíno. Eu fico feliz por ela. Gustavo é um bom homem. Você não sente mais nada? Eu sinto gratidão, porque Laura encontrar a felicidade significa que Sofia vai crescer em um ambiente estável e amoroso. E significa que você e eu podemos construir o nosso futuro sem a sombra do passado. Helena o beijou então. Um beijo que tinha o gosto de cachaça e novas promessas. Quando se separaram, Sofia os olhou com aqueles olhos cinzas inteligentes e bateu palmas, como se aprovasse o que tinha acabado de presenciar. Então, disse Helena, estamos prontos para tentar isso de novo? Com todas as complicações e desafios que virão? Ricardo olhou para a filha, depois para a mulher que ele tinha escolhido amar, não por conveniência ou circunstância, mas por escolha consciente e diária. Estamos prontos, respondeu, e pela primeira vez em meses, o futuro parecia claro e bonito diante deles. 1 ano depois do encontro na maternidade, Ricardo se encontrava ajustando a gravata na frente do espelho do seu quarto. Era uma manhã ensolarada de março e o dia prometia ser perfeito para a reinauguração do restaurante Raízes depois da sua expansão bem-sucedida. Helena havia decidido abrir uma segunda unidade, desta vez em Jardins, e havia convidado tanto Ricardo quanto Laura e Gustavo para celebrar juntos essa nova conquista. Era um gesto simbólico importante, a culminação de 1 ano de aprendizagem, crescimento e redefinição do que significava ser uma família não convencional. Papai pronto? Perguntou Helena da porta, carregando Sofia, que agora tinha 15 meses e tinha começado a dar os seus primeiros passos cambaleantes. A menina usava um vestido amarelo que combinava com a blusa de Helena, e os seus cachos escuros estavam adornados com uma pequena tiara. Pronto, respondeu Ricardo, pegando a filha nos braços. Sofia imediatamente começou a brincar com a gravata dele, um hábito que ela tinha desenvolvido recentemente. Durante o caminho para o restaurante, Ricardo refletiu sobre as mudanças que tinham ocorrido em suas vidas durante os últimos 12 meses. Ele tinha aprendido a delegar mais responsabilidades na sua empresa, confiando na sua equipe para lidar com as operações diárias, enquanto ele se concentrava em estar presente para a sua família. Helena tinha demonstrado que podia construir um império gastronômico pelos seus próprios méritos, sem precisar da sua influência ou recursos. Mas talvez a mudança mais significativa tivesse sido em Laura. O casamento dela com Gustavo em dezembro tinha sido uma cerimônia íntima em Ipanema, onde Ricardo tinha tido a honra inesperada de caminhar com Sofia pelo corredor como parte da cerimônia. Ver Laura radiante, genuinamente feliz e em paz consigo mesma, havia fechado um ciclo emocional que ele não sabia que precisava fechar. O restaurante Raízes Jardins era uma versão mais elegante da unidade original, com uma decoração que celebrava a arte brasileira contemporânea. Quando eles chegaram, Ricardo ficou surpreso com a quantidade de gente que já tinha se reunido. Críticos gastronômicos, chefes reconhecidos, empresários do setor hoteleiro e, o mais importante para ele, amigos e família. Laura e Gustavo chegaram pouco depois, e Ricardo observou com satisfação como Sofia correu para a mãe com os braços abertos. A transição entre as casas tinha se tornado natural para a menina, que parecia entender intuitivamente que ela tinha múltiplos adultos que a amavam incondicionalmente. Como você se sente? Perguntou Gustavo quando se aproximou para cumprimentar Ricardo. Durante o ano, os dois homens tinham desenvolvido uma amizade genuína baseada no amor compartilhado por Laura e Sofia. Orgulhoso, respondeu Ricardo honestamente.
Da Helena, da Laura, de como nós lidamos com tudo isso. É estranho, né? Comentou Gustavo, observando como as 3 mulheres mais importantes na vida de Ricardo interagiam naturalmente. Há 1 ano, nenhum de nós teria imaginado que isso funcionaria. O amor é estranho, concordou Ricardo. Ele tende a encontrar maneiras de funcionar quando menos esperamos. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Helena deu um discurso onde agradeceu à sua equipe, aos seus investidores e, finalmente, à sua família não convencional, estendida por me mostrar que é possível construir algo lindo mesmo quando as circunstâncias são complicadas. Quando ela cortou a fita, Sofia bateu palmas nos braços de Laura enquanto Ricardo e Helena se beijaram. Era uma imagem que teria parecido impossível 18 meses atrás. 2 ex-cônjuges, seus novos parceiros e uma bebê que era o produto do amor, da perda e da redenção. Durante o jantar, enquanto provavam o menu de degustação que Helena tinha desenhado especialmente para a ocasião, Ricardo levantou a sua taça de vinho. "Quero fazer um brinde", anunciou ele. "Pelas famílias que escolhemos, pelos amores que nos transformam e pelas segundas chances que às vezes vêm disfarçadas de crises. Pelas mulheres fortes que nos ensinam a ser homens melhores", acrescentou Gustavo. "Pelos homens que aprendem a amar sem controlar", contra-atacou Laura com um sorriso travesso. "E pela Sofia", concluiu Helena, "que nos ensinou a todos que o amor pode se multiplicar sem se dividir." Eles brindaram enquanto Sofia, da sua cadeira alta, tentava imitar o gesto com o seu copo d'água, fazendo todos à mesa rirem. Mais tarde naquela noite, depois que Laura e Gustavo tinham levado Sofia para casa e os convidados tinham ido embora, Ricardo e Helena ficaram sozinhos no restaurante vazio. Ela estava revisando os últimos detalhes com a sua equipe enquanto ele observava, maravilhado com a mulher em que ela se tinha tornado. "Em que você está pensando?", perguntou Helena quando finalmente terminou e se aproximou dele. "Em que há exatamente 1 ano eu estava aterrorizado de te perder e agora eu não consigo imaginar a minha vida sem você e sem essa família estranha e linda que construímos. Você não se arrepende de nada? Da complicação, do drama, de toda a dor que tivemos que atravessar?" Ricardo a abraçou, olhando ao redor do restaurante que ela tinha construído com a sua própria visão e determinação. "Eu não me arrependo de nada, porque tudo nos trouxe aqui, a este momento perfeito." Eles se beijaram no restaurante vazio, cercados pelo aroma das especiarias brasileiras e a promessa de um futuro que tinham construído juntos, dia a dia, decisão a decisão, com amor, paciência e a sabedoria que vem de ter aprendido que as melhores famílias não são sempre as que o destino nos dá, mas as que escolhemos criar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.